Eis-me aqui. Os irmãos vão ter que me suportar mais uma vez. Então, nós vamos antecipar aqui o desfecho dessa série, dessa sequência que a gente tem feito em Apocalipse. Tá? Nós vamos voltar lá para hoje ver a última igreja, a sétima carta, a igreja de Laodiceia. Se por um lado nós vimos na última vez a carta à igreja de Filadélfia, a igreja amada, hoje nós vamos ver uma igreja para quem a mensagem não é assim tão agradável. Eu diria nada agradável. Nós vamos falar hoje não sobre a igreja amada, mas sobre a igreja morna e cega. Algumas referências que são dadas aqui nessas cartas, irmãos, os estudiosos reportam assim características que essas cidades tinham. Algumas coisas, por exemplo, aqui falam em colírio, e dizem que lá em Laodiceia havia uma produção de um colírio muito famoso na época. E Jesus faz uso disso para falar alguma coisa a eles. Mas, como eu tenho dito, nosso objetivo aqui não é entrar nesses meandres, nesses detalhes, mas sim pegar a mensagem principal de cada uma dessas cartas para nós. Nós vamos ler versículo 14, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14, então. Jesus ordenou a João que escrevesse. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nos voltamos a Ti, Senhor. Nesse momento tão importante para nós, que é aquele que nós nos deparamos com a Tua Palavra, pedimos que o Senhor abençoe esse momento, a nosso Senhor na explanação dela, e todos nós, de uma maneira que o Senhor esteja abrindo nossos entendimentos, falando ao nosso coração, conforme a necessidade de cada um de nós, conforme a necessidade da Tua igreja aqui. O Senhor conhece, que sonda os corações, Senhor. Nós pedimos que, assim, o Senhor faça uso da Tua palavra, mais uma vez nessa noite.
tudo que possamos ver aqui venha a ser dito, glorifique o teu nome e edifique a igreja, seja propício também ao pecador perdido, para que venha a compreensão da tua graça, do teu favor. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. A introdução dessa carta, irmãos, mais uma vez apresenta o autor dela. Jesus, o verdadeiro, o Amém. Isso diz o Amém. O Amém é a verdade. Essa palavra hebraica, ela tem um sentido positivo, afirmativo. Nós dizemos Amém quando nós ouvimos uma afirmação com a qual nós concordamos e que queremos exaltar aquela verdade de Deus. Amém. É verdade. Concordamos. Isso é maravilhoso. Quando nós oramos, o nosso amém, durante e ao término de uma oração pública, está dizendo que nós concordamos, nós todos oramos juntos naquele sentido que aquele irmão nos conduziu, nos pedidos que ele fez, nos agradecimentos, em tudo. Tem sentido de verdade, de confirmação. Jesus é o próprio Amém, ele é a verdade. Essas coisas, então, diz Jesus, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a verdadeira testemunha de Deus, aquele que nos faz conhecer Deus aqui. Aquele que é o princípio da criação de Deus, não que ele tenha sido criado, mas é o princípio no sentido de o principal, né? Aquele que vem antes de toda a criação. Então Jesus se identifica aqui mais uma vez, como ele faz em todas as cartas. Mas aqui nós vamos à mensagem dele. O que é que ele diz? É importante a gente saber que isso está sendo dito por Jesus e como ele termina as suas cartas pelo próprio Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E isso é importante a gente lembrar. Quem tem ouvidos, ouça. Todo mundo tem ouvido, né? Tem alguns surdos, alguns que têm a deficiência mesmo auditiva, não ouvem nada, alguns não ouvem muito bem. Mas o sentido que ele está dizendo aqui é aquele que é apto para entender. Ele está falando dos nossos ouvidos espiritualmente falando. Você é apto, todo aquele que é apto para ouvir, para entender o que Deus diz, compreenda. Nós sabemos que se não for a ação do Espírito em nós, isso não é possível. Não há discernimento, não há compreensão das coisas de Deus. O mundo ouve as coisas de Deus e as palavras de Deus parecem para eles o quê? Loucura. Mas não para aquele que tem o Espírito. E ele diz: conheço as tuas obras. Jesus, lá no comecinho do livro, é identificado por João naquela visão como aquele que anda no meio dos castiçais. E depois isso é identificado que é Jesus andando no meio das suas igrejas. E em cada uma delas ele afirma: eu conheço as suas obras. Ele nos conhece. Nós estamos escondidinhos aqui num cantinho, num salãozinho pequeno. Talvez não tenha muita gente que conheça a gente. A Igreja Batista Independente em São José dos Campos não é muito conhecida. Se você sair por aí perguntando, quase ninguém vai saber da existência dela. Mas o Senhor dela conhece muito bem. Ele sabe muito bem quem nós somos. Isso, por um lado, é bom, é ótimo, é maravilhoso. Por outro lado,
Isso é uma verdade pesada para nós, né? Nós temos uma responsabilidade. O Senhor anda no meio das suas igrejas e Ele conhece cada uma delas. E é nesse contexto que Ele afirma a respeito daquela igreja de Laodiceia. Eu ando no meio de vocês e eu tenho visto. Olha, eu vejo o empenho, o trabalho, o zelo daquela igreja. Né? Eu vejo os problemas que vocês têm. Eu vejo que vocês têm rejeitado os falsos apóstolos. Eu vejo que vocês têm aí permitido pecado dentro da igreja. Eu tenho visto que o amor de vocês tem esfriado. Eu tenho visto que vocês têm honrado meu nome, não têm negado meu nome. Ele vai dizendo cada uma dessas coisas, mas para essa igreja, ele diz, eu conheço as obras de vocês e sabe o que eu vejo? Vocês não são nem quentes e nem frios. Vocês são mornos. Isso pode parecer bom, né? Afinal, se eu estou morno, eu não estou nem tanto para lá, nem tanto para cá. Tudo bem, eu não estou quente, mas também não estou frio. Não seria um raciocínio mais ou menos natural esse? Bom, tudo bem, eu não estou aquela maravilha, né? Mas também eu não estou a zero. Mas aqui Jesus nos faz ver que esse se torna um problema ainda pior. A gente vai traçar um paralelo aqui rapidamente. Quando você prega o evangelho para alguém, e essa pessoa, flagrantemente, ela é uma pecadora. Ela pode ser rebelde contra Deus e querer negar que isso, aquilo que ela faça seja pecado. Mas vamos dizer assim, nesse sentido, ela é totalmente fria para com Deus. É mais fácil ela ser confrontada e fazer ela ver seu estado de pecaminosidade, a necessidade que ela tem de Cristo, do que aquela pessoa que ela não serve a Deus. Ela não reconhece a necessidade de Cristo, mas ela é boazinha, né? Essa pessoa é difícil de se converter. A gente fala, às vezes, olha, essa pessoa é uma boa pessoa, só falta ela aceitar Jesus. E muitas vezes essa pessoa boazinha, ela vive aqui muitos anos e morre sem ter sem ter tomado esse passo. Por quê? Porque ela acha que nessa mornidão dela, ela já é suficientemente agradável a Deus. Ela é boa em si mesma. Nunca por nós mesmos nós vamos ser quentes. Né? Nós vamos sempre ser frios ou, no máximo, mornos. Neutros. Essa pessoa que se apega às suas virtudes morais, olha, eu não sou tão ruim quanto fulano, ciclano. Essa pessoa, ela chega a pensar que então ela não precisa de Cristo. Ela não vai buscar o que é necessário em Cristo. E ela não se percebe de que ela está totalmente errada. Quando nós transportamos isso para a igreja, é isso que Jesus está falando para a igreja em Laodiceia. Quem dera vocês fossem frios. Que vocês enxergassem o estado que vocês estão. Mas vocês acham que aquilo que vocês fazem é bom. Vocês acham que tem tudo o que precisam.
que vocês são ricos e não precisam de nada. Essa mornidão de vocês faz com que vocês não enxerguem a desgraça em que vocês estão. Percebe? É esse o contexto em que Jesus dirige essa mensagem. Melhor seria que fossem quentes, claro. Mas melhor ser frio de uma vez do que morno. Jesus usa uma expressão forte aqui, porque vocês são mornos, eu vomitarei vocês da minha boca. Porque aquilo não é de maneira nenhuma agradável. Então, assim, é muito fácil de nós encontrarmos pessoas nessa condição, de encontrarmos igrejas nessa condição. Então, mais uma vez, nós encontramos a necessidade de nós ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas. Nós não somos isentos disso aqui. Nós podemos achar que estamos muito bem. Ou bem o suficiente. O versículo 17 ele diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Jesus diz, eles se sentiam ricos, abastados, nós temos o suficiente. Aqui nós temos um termo de comparação com a igreja de Esmirna. Ali para Esmirna, Jesus disse o quê? Eu conheço a pobreza de vocês, mas na verdade vocês são ricos. Agora aqui nós temos o contrário. Vocês acham que são ricos, mas eu conheço a miséria que vocês têm. Ou a miséria em que vocês estão. A segunda parte do versículo 17 diz: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Jesus acabou com essa igreja aqui, hein? Isso é o que a gente poderia chamar, né? Um tremendo de um esculacho. Às vezes a gente precisa ouvir certas palavras duras. Jesus tinha ódio dessa igreja? Não. O versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ele está açoitando essa igreja com essas palavras duras. Mas ele diz: eu faço isso mesmo a todos quantos amo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu amo vocês. Mas não o jeito que vocês estão. Vocês precisam se corrigir. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam tomar atitude. Se vocês ficarem nessa pasmaceira e se vocês ficarem nessa mornidão, isso não é agradável. Não me apraz. Na verdade, Jesus enxergava a falta de graça. Desgraçado, alguns têm isso como um xingamento, né? Não é. É uma palavra dura. O sentido dela exatamente é ausente de graça. Você não percebe, mas você não tem o favor de Deus. Você não está contando com o favor de Deus. Por causa da tua condição. Você acha que é rico, mas na verdade é miserável.
Sabe, nós temos vários estágios, né? Os super ricos, os trilionários, bilionários, milionários, os ricos, e depois nós vamos para uma classe, né, média. Eu estou falando aqui na nossa classificação, e depois nós vamos para a classe pobre. Mas pobre não é o limite. Para baixo de pobre tem o quê? A miséria. Jesus diz: vocês estão na miséria, vocês na verdade são miseráveis, vocês não são só pobres. Você é miserável, pobre, miserável, e cego e nu. Vocês não enxergam, tá? Vocês estão despidos diante de Deus. Vocês não têm nada, vocês acham que estão abastados, mas na verdade a nudez representa a miséria e representa, né, ele reforça essa ideia de miséria e ela representa a vergonha do homem. A nudez, ela é símbolo da vergonha, da exposição da vergonha de um homem. Lá no Éden, nós vimos que após a queda, né, eles tiveram noção de que eles estavam nus. Isso também nos fala num aspecto físico, mas também moral e espiritual. Essa igreja em Laodiceia não enxergava que ela estava assim, nua, desonrada diante de Deus, miserável, não tinha nada para apresentar e achava que estava tudo bem na sua mornidão. Mas se destaca aqui também o fato de eles estarem cegos. Todas as outras palavras que Jesus emprega aqui corroboram aquela ideia de miséria em que eles estavam: desgraçado, miserável, pobre, nu. Mas a cegueira, apesar dela apoiar essa ideia, mas ela também demonstra uma outra coisa. Uma coisa que piora tudo isso. E é onde a gente tem que atentar bastante. A cegueira, a ceguidão, quando a gente não consegue enxergar as coisas. Em que sentido Jesus está falando? É porque eles eram tão cegos que eles não enxergavam a condição que eles estavam. O pior estado de miséria, na verdade, é aquele em que você nem percebe o quanto você é miserável. Tá? Isso mesmo, socialmente falando, eu já vi alguns dizerem, né, falarem a respeito disso. Esse é o pior tipo de pobreza. Às vezes você tem uma população, um país, uma cidade onde as pessoas são muito pobres. Mas elas têm noção de que elas são pobres. Isso não faz delas mais ricas nem mais pobres. Elas continuam pobres. Mas quando você é pobre e tem consciência disso, você ainda vislumbra um cenário de talvez poder melhorar sua condição, não é verdade?
Bom, talvez haja alguma coisa que possa ser feito para eu deixar essa miséria em que eu estou. O pior estado é daquele que é cego e não consegue sequer enxergar o quanto ele é pobre, o quanto ele é miserável, porque ele nem vislumbra um cenário de melhora. Ele acha que aquilo tudo é normal e ali ele permanece. E ele vai morrer naquela miséria, e é dali para pior. Esse é o estado da igreja de Laodiceia, irmãos. Mas sabe o que é mais difícil? O que é mais duro? É saber que esse pode ser o estado de alguns de nós hoje. Esse pode ser o estado da nossa igreja. Estou colocando para nós. Esse pode ser o estado. Qualquer pessoa que ouça isso, que se defronte com a palavra de Deus aqui, deve ser levado a pensar nisso, porque essas palavras ficaram registradas justamente para que nós possamos refletir. Será que esse pode ser o meu caso? Será que esse pode ser o nosso caso? E a gente ser tão cego que não consegue enxergar? Continuar agindo como se não precisasse de nada? Jesus dá um conselho. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O ouro provado no fogo é aquele ouro purificado. Vocês acham que são ricos, mas vocês não têm nada. Eu aconselho vocês a adquirirem aquilo que realmente tem valor, a buscarem aquilo que realmente tem valor. Isso nós encontramos em Cristo. Isso faz a gente entender que aquela igreja, ela estava buscando a sua satisfação e colocar o seu status espiritual e material naquilo que eles mesmos construíam. Eles não estavam buscando em Deus. Isso contraria aquilo que nós vimos na carta à igreja de Filadélfia. Jesus amava aquela igreja de uma forma especial, mas ele olhava para ela e via como aquela igreja guardava a sua palavra. No versículo 10 desse mesmo capítulo. E assim, Jesus beneficiou aquela igreja. Mas essa não buscava nada em Cristo. Não havia preocupação dela com fidelidade, com realmente agradar ao Senhor. Jesus aconselha: busque aquilo que realmente tem valor em mim. Eu tenho o verdadeiro ouro purificado para oferecer a vocês. Não essa riqueza que vocês pretensamente têm, mas eu tenho a riqueza verdadeira que vocês precisam. Vocês que são miseráveis, cegos, nus, eu digo a vocês, busquem comprar de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vocês que estão nus, diz o versículo 18, ainda no meio dele, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E também vocês que estão cegos, eu aconselho que vocês unjam seus olhos com colírio, para que vocês vejam. Vocês tratem para poder enxergar de verdade. Aqui Jesus faz àquela igreja uma exortação.
que toda igreja tem que atentar. Nós temos assim uma tese, eu comentei isso acho que logo no início, quando a gente viu as primeiras cartas. Existe uma tese de que essas cartas, além de descrever o estado de cada igreja dessas, que eram igrejas locais verdadeiras, mas de que era uma forma profética também de descrever o estado das igrejas ao longo dos séculos, até a volta de Cristo. E que, então alguns entendem dessa maneira, né? É uma teoria só, mas que essas igrejas, essa igreja de Laodiceia representaria a situação das igrejas nos últimos tempos. É uma tese a ser considerada, porque, de fato, tem muitas coisas que talvez não sejam meras coincidências. E talvez hoje muitas igrejas estejam andando cegas, precisando do colírio, achando que estão bem acomodadas na sua mornidão. Jesus está exortando. E é aqui que nós encontramos aquele famoso versículo, que muitas vezes é empregado evangelisticamente. Tá, eu posso até aplicar isso. Mas, na verdade, nós temos que entender que Jesus está falando para uma igreja, isso aqui. O versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Eu estou batendo na porta. Isso quer dizer, eu me apresento para estar com você. Se você abrir a porta, a gente pensa, uma igreja teria que estar com a porta aberta para Jesus. Mas na sua cegueira, muitos preferem deixar Jesus de fora. Jesus está ficando de fora das igrejas. Aquilo que deveria ser dito, a igreja de Cristo, ele está ficando de fora, viu? Irmão, se tem alguém que nós não podemos deixar de fora da igreja, é o Senhor dela, é o dono dela. Amém? Jesus tem que estar presente. Nós temos que rogar a Deus, pedir realmente que Cristo esteja andando e que Ele nos revista dos seus ensinamentos, que o seu Santo Espírito possa falar a nós, para que nós possamos enxergar nossa condição, aquilo que a gente acerta, aquilo que a gente erra. Mas o que não pode é a gente andar na acomodação, na mornidão. Tem crentes hoje querendo andar com um pé na igreja, um pé no mundo. Isso é mornidão. É nem lá nem cá. Às vezes é melhor um crente ser colocado no mundo, é para isso que existe disciplina na igreja, né? Para ele perceber se ele é um crente mesmo, ele vai, a princípio, talvez ter aquela sensação de liberdade, né? Mas se ele é um crente de verdade, ele vai sentir a falta da comunhão. Porque Jesus está falando justamente disso aqui, quando ele fala de bater a porta. Se abrir, o que ele vai fazer? Eu entrarei até ele e com ele cearei. E ele comigo. Hoje, pela manhã, nós falamos, né? Citamos isso quando a gente falava sobre hospitalidade. Você sentar à mesa e comer com alguém. Isso gera comunhão, confraternização.
Às vezes a gente nem percebe isso, né? Já prestaram atenção? Tudo que a gente vai fazer um pouquinho diferente, logo alguém pensa, vamos fazer alguma coisa para comer? Não é assim? Aí vem aquelas coisas, né? Quiche de alho poró, pudim de leite condensado, vem aquelas maravilhas. Essas e outras tantas. Isso fala, irmãos, do desejo que a gente tem de compartilhar a mesa, de a gente estar junto, comendo juntos. Isso fala da nossa comunhão. Quando Jesus fala que eu quero estar com vocês, ele fala para essa igreja, eu quero estar com vocês. Que atitude vocês vão tomar? Vocês vão continuar nessa miséria? Vocês vão continuar me deixando fora da minha igreja? Vocês vão continuar cegos? Vocês vão continuar na vergonha e achando que está tudo bem? Na mornidão de vocês? Ou vocês vão entender que precisam comprar ouro purificado de mim? Vocês vão abrir a porta e vão realmente ter o desejo e desfrutar da nossa comunhão. Jesus não pode ficar de fora da igreja porque nós precisamos andar em comunhão com Ele constante. A gente tem que se preocupar com a nossa comunhão entre nós. Não é verdade? E a Bíblia exorta sobre isso. Mas sabe, não adianta nada a gente querer manter comunhão entre nós se nós não estivermos tendo comunhão com o Senhor. Aquela comunhão íntima com Ele. A gente tem que buscar isso. Jesus não só anda no meio das suas igrejas, mas Ele ama as suas igrejas. Ele exorta, arrepende-te. Deixa tudo aquilo que há de ruim. Venha me servir fielmente. Vamos nos alegrar juntos. Eu já disse algumas vezes aqui, irmão, um grande problema que existe, às vezes, na nossa religiosidade é a igreja se tornar um fardo. E eu volto a dizer à igreja assim, o que é que realmente motiva a gente a estar na igreja? É o hábito? É uma imposição social? Não é o hábito, o costume? É imposição social? É por acomodação a nós mesmos? Nós não queremos criar um rebuliço na nossa vida? Ou é realmente por um prazer que nós temos? Será que você tem prazer de sentar e de ouvir a palavra de Deus? Será que você tem prazer de se reunir com seus irmãos e orar e cantar hinos de louvor a Deus? Será que nós temos prazer de viver lá fora, podendo dizer, eu sou de Cristo, eu faço parte de um corpo em Cristo, de uma igreja que é de Cristo. E junto com os meus irmãos, nós procuramos trabalhar para o reino de Deus. Não é para nossa glória, mas é para a glória de Deus. Algumas dessas igrejas aqui estavam buscando sua própria glória, e provavelmente a igreja de Laodiceia, e por isso eles achavam que eles estavam sendo muito bem-sucedidos. Não fica claro para nós exatamente o que é que fazia que eles tivessem essa sensação, mas fica claro que era isso que eles pensavam.
nós somos bons. Nós temos o suficiente. Mas Jesus diz para eles: não, vocês não têm. Vocês são tão cegos que vocês não enxergam, não são capazes de enxergar a sua própria condição. Vocês estão como um pecador perdido, cegos. E esse é um estado triste, lamentável. É lamentável alguém se achar, se iludir como sendo um salvo, como sendo um filho de Deus. Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Certo? Aí tem pessoas que são rebeldes para com a palavra de Deus, mas ele diz: mas eu sou salvo. Ele se ilude. Ele é tão cego que ele quer andar nos próprios caminhos, fazer a vontade dele, e não enxerga a condição que ele está. Ele, ela. Aquela pessoa fica assim. Mas, de repente, uma igreja pode estar na mesma situação, fazendo basicamente a mesma coisa. Jesus bate a porta. Como é que ele bate a porta? Pela sua palavra. Quando ela é pregada, quando ela é lida, como nessa noite, como em tantas outras ocasiões, de uma maneira tão simples, tão singela. A palavra de Deus é tão maravilhosa que ela não requer jogo de luzes, ela não requer grandes orquestras, ela não requer palacetes. A palavra de Deus não precisa de grandes, eloquentes discursadores, preletores ou pregadores. O valor dela está nela mesma. Ela pode ser pregada num barraco mais humilde, pela pessoa mais desprezível, sem cultura, talvez que ninguém dê valor, num canto qualquer, mas o tesouro está ali. A palavra de Deus, pela qual nós conhecemos a Cristo para sermos salvos, pela qual nós somos exortados e guiados cada dia. Jesus fala às suas igrejas, não só nessas cartas, as cartas que Paulo escreveu, os livros do Antigo Testamento, todos eles nos falam. Paulo mesmo diz, o Antigo Testamento nos fala em figuras. Quanto ensinamento nós temos. Mas sabe, irmãos, a grande questão é que muitas vezes nós estamos cegos e surdos. Às vezes não entra no ouvido. Ou às vezes, como a gente diz, entra por um e sai pelo outro. A palavra de Deus, ela tem que ser ouvida. O caminho dela não pode ser esse. O caminho dela tem que ser esse aqui, ó. Vir para o coração. Para nossa alma, para o íntimo nosso.
Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe você. Você, né, que nenhum de nós ande na mornidão, na cegueira espiritual, de não poder, a ponto de não poder identificar nossa própria condição, a ponto de não compreendermos o bom conselho de Jesus, daquele que nos ama. Vamos orar?